Dado seno de alfa igual a raiz de 11 sobre 6 e π sobre 2 é menor que alfa e menor que π, calcule tangente de alfa. Pessoal, para calcular tangente, vocês sabem que a gente usa a definição que tangente é o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. A gente já tem o valor do seno, ó, ele foi dado o valor do seno, então tá tudo ok para o seno. Cosseno não temos, a gente tem que ir atrás do cosseno. Além disso, nós temos o quadrante. Em qual quadrante está essa tangente? Está entre 90 e 180, então é uma tangente que está lá no segundo quadrante. Então, se você tem seno e está faltando um cosseno, o que a gente faz? É isso aí, gente. Relação fundamental. Quem respondeu relação fundamental, muito bom. Então, ficou assim. Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos seno quadrado de alfa. Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos raiz de 11 sobre 6 elevado ao quadrado. Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos raiz com quadrado corta, mais o quadrado vem para o 6, ficou 36. Cosseno ao quadrado de alfa é igual, tira MMC, ficou 36 menos 11. Ok? Cosseno quadrado de alfa é igual a 25 sobre 36. Tirando a raiz, você vai ficar com cosseno de alfa igual a mais ou menos 5 sobre 6. Porém, esse cosseno está onde, gente? Ele está lá no segundo quadrante. Então, esse cosseno, ele é negativo, tá? Então, já descobrimos o valor do cosseno. Agora, vamos lá para a tangente, ok? Então, a tangente é o valor do seno. É o valor do seno. Vou apagar aqui. É o valor do seno, que foi dado na questão, raiz de 11 sobre 6, dividido pelo cosseno que você acabou de encontrar, que é 5/6. Divisão de fração, escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? 6 com 6 já era, logo a tangente de alfa vale menos raiz de 11 sobre 5, ok? É conveniente você sempre avaliar o sinal da sua resposta. Observa que a tangente que a gente queria estava no segundo quadrante, tá? E essa tangente, ela tem que ser negativa. Então, a resposta já apareceu aqui. Supondo que você esqueceu o sinal, tá? Bem aqui, ó. Nessa parte aqui que eu defini mais ou menos, você ignorou, você escreveu que cosseno de alfa é 5/6. Você não se preocupou com o sinal. Quando você foi fazer aqui o valor de seno por cosseno, você acabou chegando numa tangente positiva. Você ignorou o sinal também. Se você continuar ignorando e for para a próxima questão na prova, gente, a questão está completamente errada. Porém, se você ignorou o sinal nessa etapa e ignorou aqui, mas pensou, peraí, a tangente no segundo quadrante, ela é negativa, então eu vou colocar o sinal agora. Posso fazer assim? Pode. Errar sinal, gente, em prova é bem complicado, então prestar atenção nisso, tá? Então, tem aluno que prefere fazer logo esse sinal no meio do cálculo e tem aluno que gosta de colocar no final, tá? Isso vai de cada pessoa, tranquilo? Vamos lá para o último exemplo. Sabendo que a tangente de alfa é 1/2 e que π é menor que alfa e menor que 3π sobre 2, calcule o seno e o cosseno. Vamos lá, ele deu a tangente e ele te deu o quadrante. 180 e 270 é lá no terceiro, então já está implícito que o seu seno e o seu cosseno tem que ser negativo, ok? Então, vamos lá. Eu sei que tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Tangente, gente, é a mesma coisa que 1/2, foi dado, tá? Na questão que a tangente vale 1/2. Então, seno sobre cosseno.
ok? Multiplica em forma de cruz, então você tem que cosseno de alfa vale 2 seno de alfa. Tranquilo? Guarda isso daí. E agora, se você tem o cosseno, você tem que descobrir o valor do seno. E para isso, você vai usar o quê? Relação fundamental. Então, ficou assim, ó. Seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa, isso é igual a 1. O nosso seno, a gente não sabe, tem que descobrir. Mas eu sei que o cosseno, que é esse cara aqui, ó, esse cosseno aqui é esse mesmo cosseno aqui. Então, eu vou substituir por 2 seno de alfa e, claro, elevar ao quadrado, porque ele está elevado ao quadrado aqui. Tranquilo? Aí ficou seno quadrado de alfa é igual a 4, igual não, mais 4, seno vezes seno, seno quadrado de alfa igual a 1. 1 seno mais 4 senos vai dar 5 seno quadrado de alfa. Isso é igual a 1. Seno quadrado de alfa é igual a 1 sobre 5. Seno de alfa é igual a raiz de 1/5. E vocês já fizeram bastante esse cálculo, sabe que raiz de 5 não tem, então eu tenho que racionalizar, e ficou seno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 5, ok? E o seno, pessoal, lá no terceiro quadrante é positivo ou negativo? Negativo. Observa que eu me preocupei com o sinal só no final, tá? Eu não coloquei mais ou menos, só no final, tá? E agora eu quero o cosseno. Eu sei que cosseno de alfa é a mesma coisa que 2 vezes seno de alfa. Cosseno de alfa é igual a 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Então, eu sei que o cosseno de alfa é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Professora, você errou, você esqueceu o sinal. Não, gente, eu não esqueci o sinal. Quando eu faço dessa forma é porque eu vou me questionar quanto ao quadrante. O cosseno no terceiro quadrante, ele é positivo ou negativo? Negativo, tá? Então, eu estou te dando a opção de colocar esse sinal no final ou no início. Se a gente tivesse levado ele no início aqui, ó, teria dado cosseno negativo de qualquer forma. Então, eu tenho que tanto o seno quanto o cosseno, eles vão ser negativos, ok? Com isso, vocês vão fazer o exercício que vai aparecer agora no final do vídeo. Obrigada!